Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo e hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana. Vamos falar sobre Roma Antiga. Pessoal, o objetivo de nossa aula é compreender o processo de formação e expansão da civilização romana monárquica, tá, pessoal? Seus aspectos sociais e políticos. Você sabe o que significa uma monarquia, já que a gente vai retratar sobre Roma monárquica? E o que vem em sua memória quando falamos de Roma? Provavelmente você já ouviu falar de Roma em filmes, séries aqui, né? Ou até mesmo durante o seu período letivo. Não sei se vocês lembram, mas a gente tem Roma lá no 6º ano, tá, pessoal? E o significado de monarquia? Monarquia é uma forma de governo em que o poder ele é concentrado nas mãos de um monarca, de um rei. Lembre-se disso. Você conhece países atuais que são governados por monarquias? Sabe dizer se o país já foi uma monarquia? Se o Brasil ele já foi uma monarquia? Atualmente, muitos países do mundo têm como língua oficial o português e o espanhol. Essas são línguas derivadas do latim, língua dos romanos antigos, tá? Então, a gente tem essas línguas, como a gente pode ver aqui no mapa, pessoal. A gente tem o castelhano, o português, o francês, o italiano e o romeno, que são todas línguas, né, derivadas da língua oficial dos romanos, que era o latim. Aqui, pessoal, a gente vai ver a localização e o povoamento, onde estava localizado a cidade de Roma. A gente tem aqui, neste mapa, a Península Itálica, tá? Então, essa porção de terra que ela sai do continente, né? A gente tem oceanos aqui nos 3 lados, né? Então, aqui a gente tem a Península Itálica, pessoal, onde hoje está situada a Itália, tá? A Itália é o país aqui onde está situado atualmente, né? Esse mapa muito conhecido como um mapa, aparentemente uma bota, né? E aqui o que a gente vê nessa Península Itálica? A gente vê os povos que vão ser os primeiros a povoar aqui, né, no século V a.C. A gente tem os itálicos nessa região central, tá? Eles são divididos entre sabinos e latinos. E mais ao norte, a gente vai ver os etruscos. Os etruscos, eles estão nessa cor rosa, né? Os itálicos aqui em verde. E os etruscos, eles também vão ser muito importantes para a constituição da cidade de Roma. Mais ao sul, pessoal, a gente vai ter os gregos. Os gregos, eles também vão influenciar muito a questão cultural da sociedade romana. Aqui a gente tem o império, pessoal, o Império de Cartago, que ele vai, aqui mais em marrom, ele vai ter conflitos com Roma, tanto bélicos, mas também vamos ter relações comerciais entre os romanos e os cártagos. E a lenda de origem, pessoal, como que os romanos acreditavam que Roma surgiu? Então, essa lenda, pessoal, ela vinha na ideia de que Rômulo e Remo, eles tinham sido lançados no rio Tibre. O rio Tibre é um rio romano que ele cruza a cidade ao meio, né? E eles tinham sido lançados de uma região da Grécia por causa de conta de uma guerra, em um cesto nesse rio, e eles foram encontrados por uma loba, pessoal. Olha que curioso, né? Inclusive, esta loba aqui é o símbolo da cidade romana, né? Então, esses 2 irmãos, eles vão acabar sendo encontrados por essa loba, vão ser amamentados por um período de tempo, depois vão ser encontrados por um camponês chamado Fausto, que vai acabar criando eles vão ser fortes guerreiros e vão fundar a cidade de Roma, tá bom, pessoal? Após essa fundação, o Rômulo e Remo, eles vão ter um desentendimento e a partir daí o Rômulo vai acabar assassinando o Remo, se tornando então, segundo a tradição, o primeiro rei de Roma. Mas, pensando nas origens históricas, pessoal, a gente tem que lembrar que o historiador ele trabalha com fonte, tá? E quando a gente vai olhar para as fontes antigas, a gente tem algumas dificuldades, porque é um tempo muito restrito, a questão da escrita, né? Porém, o que a gente consegue deduzir
é que a data exata da fundação a gente não tem. Porém, no século X a.C., os latinos, que são aqueles povos que a gente viu, habitavam a região do Lácio, lá na Itália Central, como a gente viu no mapa, em aldeias situadas à margem do rio Tibre. Lembrando, pessoal, sempre quando a gente vê povoamentos ou civilizações no mundo antigo, vai ter um rio próximo. A gente tem isso no Nilo, no caso do Egito, questão da Mesopotâmia, terra entre rios, tá bom, pessoal? É importante a gente lembrar. No século 8 a.C., essas aldeias acabam se unindo, então dando origem a uma pequena vila ainda, tá? Não era a cidade romana, como a gente costuma lembrar, tá bom? Então, essa poderia ser uma união estratégica ali dos latinos contra os sabinos, que eram povos ali contrários, que volta e meia havia conflitos entre eles. Pessoal, aqui uma atividade. Copie e responde em seu caderno qual a origem de Roma, segundo a lenda de Rômulo e Remo. Então, o professor vai deixar um tempinho para você e a gente já volta. Então, vamos responder juntos. Então, segundo a lenda, os irmãos foram lançados no rio Tibre e foram salvos por uma loba, né, que os amamentou enquanto criança. Mais jovens, eles são encontrados por Faustulo, tornando-se fortes guerreiros e fundando a cidade de Roma. Então, a gente vai ter algumas versões, né, que sobre essa lenda, os romanos acreditavam que eles eram descendentes dos troianos, né, que a partir de uma guerra de Troia, a cidade é destruída pelos gregos e eles acabariam sendo descendentes então dos troianos por causa desta guerra,
Rômulo e Remo acaba sendo lançado ao rio Tibre. Aqui a gente tem os períodos históricos de Roma, tá, pessoal? Então, a gente vai ter a monarquia, que vai de 753 a.C. a 509 a.C. Então, este é o período que a gente está trabalhando durante nossa aula. Posteriormente, vamos ter a República, que vai de 509 a.C. a 27 a.C. E o Império, que vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Ou seja, vai ser no período do Império que a gente vai ter o surgimento do cristianismo. Você consegue identificar que tipo de critério foi usado para dividir a história de Roma? Consegue observar pelo próprio nome, a nomenclatura utilizada, o critério? Aqui, pessoal, a gente tem o critério político, ou seja, Roma ela passa de monarquia, depois ela vai ter um regime político republicano e, por fim, um regime imperial, ou seja, vai se tornar um império, vai ter um imperador comandando Roma. E a monarquia? Quem eram os primeiros reis de Roma? A gente vai ter a lenda e a realidade que se mistura muito por conta dessa questão das fontes mesmo, tá, pessoal? Mas segundo a tradição, Roma teve 7 reis. Os 4 primeiros a gente tem latinos e sabinos, então vai se dividir entre latinos e sabinos. E os 3 últimos serão os etruscos. Aqui, pessoal, vai entrar um povo muito importante para a história de Roma, tá? Os etruscos, eles influenciaram muito a sociedade romana, que ainda, quando eles chegaram, era uma vila, né? Então, os etruscos, eles eram um povo de navegadores e comerciantes que influenciou muito a civilização romana, tornando-a em um centro urbano. Então, antes dos etruscos, Roma era apenas uma pequena vila, né? E a partir do momento em que os etruscos começam a entrar na sociedade romana, Roma vai se tornar uma grande cidade. Vamos ver por quê. Eles chegam em Roma por volta de 600 anos antes de Cristo, né? E eles conseguem ascender ao poder. Eles vão ascender ao poder após muitas relações, né? Tanto relações políticas, relação comercial, né? E se relacionando com as famílias antigas de Roma também. Os principais feitos que vão tornar Roma, então, um grande centro urbano nessa época, que foi construído, né, projetado muito nesse período de domínio etrusco da cidade de Roma. A gente vai ter a construção da muralha de Serviana. A gente tem que lembrar que nessa época, muralhas em torno das cidades eram muito importantes, tá? Porque questão de defesa mesmo da própria cidade, né? Roma era uma cidade cercada, e uma ponte que ligava a margem do rio Tibre, né? Uma margem à outra, né? Do rio Tibre. Lembrando, pessoal, o rio ele cruzava a cidade de Roma, né? A construção do Capitólio, um templo muito conhecido, e também a gente vai ter a drenagem de rios, né? Roma também vai ser muito conhecida pela construção de arquedutos, tá? Agora vamos para mais uma atividade, pessoal. Aqui, copie em seu caderno e responda. Escreva um pequeno parágrafo sobre os etruscos e sua importância para Roma. Vou dar mais um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Vamos responder junto, então? Pessoal, foi durante o governo dos etruscos que houve importantes construções, como templos, muralhas e pontes ligando as duas margens do rio Tibre, transformando assim a cidade que antes era apenas uma aldeia de pastores em um centro urbano próspero. Tá, pessoal? Essa é a importância, então, dos etruscos, né? Que vão ser dominantes ali por um longo período ali durante a monarquia. E tá, a gente falou das divisões políticas, mas e a classe social? Como era dividida a classe social em Roma? Vocês fazem ideia? Então vamos entender melhor isso aqui. A gente tem a divisão social. Começa pelos patrícios. Os patrícios, eles eram os únicos com direitos políticos. Eles eram descendentes das primeiras famílias de Roma, as famílias mais ricas, os mais poderosos economicamente. A gente vai ter os plebeus, né? A plebe, que eram pequenos agricultores, pequenos comerciantes, né? Artesãos. Eles, durante a monarquia, eles não vão ter nenhum direito político, tá? A gente tem os clientes, protegidos do chefe de uma família com grande poder, chamado patrono. Os clientes, eles eram muitas vezes estrangeiros, né? Que não eram nascidos em Roma, que eram protegidos, que faziam serviços para as famílias romanas, principalmente as famílias dos patrícios, né? E também teremos os escravizados, tá? Que eram ou capturados em guerra, né, em batalhas, ou dividendos, né, sendo o último, a maior parte deles, né? Esses dividendos poderiam ser os plebeus, né, que ficavam devendo impostos, não conseguiam dar conta de toda a carga de impostos, a carga tributária, acabavam devendo ou devendo para um outro patrício, né? Acabavam virando, então, escravos desse patrício. Porém, a gente está falando de uma monarquia, então subentende-se que há um monarca, um rei. Então vamos entender o papel do monarca durante a Roma monárquica. Então o rei, em latim, né, rex, né, era a maior autoridade. E o poder não era hereditário. Então o poder do rei, assim que ele acabava morrendo, ele não ia ser hereditário, ele ia ser escolhido pelo Senado romano. Então aqui a gente tem o surgimento de uma instituição muito importante até os dias atuais, o Senado. O Senado também, ele limitava o poder do rei, ou seja, o rei ele não tinha poder absoluto, né? Não era uma monarquia absolutista. Então, pessoal, aqui vamos fazer mais uma atividade para a gente ver se a gente entendeu como era essa divisão social. Então, faça uma pirâmide para representar a sociedade romana durante a monarquia. Eu vou dar mais um tempinho para vocês e a gente já volta.
vamos dar uma olhadinha na pirâmide que o professor fez. Então, aqui a gente tem o rei como o principal, né, o líder dessa sociedade, já que estamos falando de uma monarquia. Os patrícios, que eram aquelas famílias mais ricas, né, de Roma. Os plebeus, que eram nascidos em Roma, porém não tinham direitos políticos. Os clientes, que eram estrangeiros, né, que faziam serviços, né, para alguma família de patrícios. E os escravizados, né, que eram os que mantinham a questão do trabalho nessa sociedade monárquica. Aqui ainda não temos um grande número de escravizados em Roma. Então, a gente tem o que nessa sociedade? Uma sociedade hierarquizada. Então, é uma hierarquia, tá, pessoal? Então, o que a gente viu durante essa aula? Os povos da Península Itálica, seus envolvimentos com a cidade de Roma, né, os etruscos, latinos e sabinos, né, também. O processo de fundação de Roma pelos latinos. O período histórico de Roma, né, a gente viu que Roma é dividida em três, a monarquia, a república e o império. Os etruscos, né, a importância dos etruscos e também a monarquia e seus principais grupos sociais que a gente acabou de fazer na atividade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigado.